As brasileiras estão deixando a maternidade para mais tarde. Segundo o IBGE, hoje a maioria das mulheres tem o primeiro filho por volta dos 26 anos, mas até 2030 elas devem esperar um pouco mais, até os 29, e muitas só engravidam mesmo depois dos 30, né? O que dizem os médicos sobre isso? Nós vamos saber agora com o diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, Dr. Clóvis Bacham. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado. Qual é a idade ideal para ter filhos? Bom, se a gente for levar meramente a idade biológica, seria entre 22 e 26 anos de idade. Bem cedo, né? Bem Para muitas cedo. mulheres consideram isso muito cedo, né? Porque a gente acredita que hoje a gente tem que ceder um pouco de espaço, né, para a evolução profissional da pessoa. Né? Então, hoje a gente acredita que a faixa ideal realística seria entre 28 e 32 anos de idade para estar terminando, né, tendo a última gestação. A última gestação até os 32 anos? Até os 32 anos. Muitas mulheres ainda vão considerar isso muito cedo, né? E algumas dizem até que a ciência hoje possibilita que elas tenham filhos mais tarde. Isso é verdade? Não, infelizmente não, né? A medicina evoluiu em muitas questões, mas ela não tem como trabalhar no ovário, que é o órgão que gera os óvulos, né? Quando você menstrua pela primeira vez, você ganha como se fosse uma prateleira de livros, né? E todos os óvulos já estão pré-formados. Então, cada menstruação sua, você vai tirar um óvulo, né, e preparar ele para ser fecundado. No final, né, da sua idade reprodutiva, ali por volta dos 40, tem pouquíssimos óvulos, né? Depois dos 35 já começam a ficar raros, né? Tem poucos óvulos, esses óvulos são velhos, né? Como um livro, eles são os piores que você não escolheu, né? E estão lá empoeiradinhos. Então, tudo fica mais difícil. O senhor disse, depois dos 35 começa a haver uma redução do número de óvulos. Então, até os 35 não seria uma idade boa? Por que tem que ser até os 32? Porque é trabalhar com margem de segurança. Então, quando a gente fala em 32 anos, seria o ideal, né? 35 para aquelas pessoas que não conseguiram não conseguiram. O que acontece é que existe uma elevação de todos os riscos, né, em escala logarítmica, quer dizer, aquela curva, né, que vai ascendendo, ao invés de ser uma reta, é uma curva, né, abaulada para cima, né, e que multiplica muito rapidamente esse risco. Então, a partir dos 35 anos, essa ascensão é muito mais rápida do que abaixo dos 32 anos. E quais são os riscos, Dr. Clóvis? Vai desde não conseguir engravidar, né? Então a pessoa já tem maior dificuldade para engravidar. Se engravidar, ela engravida com maior risco de abortamento. Se não abortar, ela ainda vai ter maior risco de desenvolver doenças como síndrome de Down e outras coisas, né? Pelo envelhecimento dos óvulos, né? Além da possibilidade de você ter doenças associadas, que elas vão se associando durante a gravidez, né? Com o passar da idade, como hipertensão, diabetes, que é menos frequente em pacientes mais jovens, e com o passar dos anos elas podem se somar. Quem já está nessa faixa etária, já passou dessa faixa etária, não conseguiu engravidar ou não quis mesmo engravidar e está pensando nisso agora, tem como buscar tratamento pelo SUS ou particular também, né? Olha, o tratamento, na verdade, é procurar engravidar o mais rápido possível, né? Muitas vezes a gente tem que deixar de lado a questão profissional, né? Muitas das mulheres evitam a gravidez por causa de uma possível promoção, porque acabou de entrar no emprego, né? Então, isso tudo vai adiando o plano. E na hora que vê, já passou a idade adequada, né? A Tem que gente tem que engravidar saber mais rápido, então. Tem gente que não encontrou o parceiro certo, ainda tem que sair correndo, então é hora. Até para isso é adiado, né? Você coloca a sua carreira em primeiro lugar e não se preocupe em arrumar um parceiro certo, né? É verdade, tem que se preocupar com isso, então, Também, desde cedo, né? Se desde preocupar cedo. mais um pouquinho, né, gente? Agora, como cuidar do corpo, né? Para ter uma gravidez saudável, para preparar o corpo mesmo, a saúde para isso. Você ter uma máquina que funcione um pouco melhor vai ajudar, embora o envelhecimento dos óvulos não vão resolver isso. Mas você vai estar evitando hipertensão, diabetes, né? Fazendo uma dieta saudável, atividades físicas, né? Alimentação dentro do que a gente hoje entende que possa preservar o seu organismo, né? Aí, com isso, evitando hipertensão e diabetes e outros problemas que podem vir, como obesidade, isso... Ser saudável, né? Quem engravidou agora,
passou da idade, já está um pouco preocupada em casa. Quais são as dicas para essa mulher que engravidou um pouco mais tarde? Bom, geralmente, se ela não tiver nenhuma doença associada, né, ela não tem necessidade de cuidados especiais, né? A única coisa é que vai ter que ser excluído a possibilidade de ter um feto com problemas, né? Quando a gente fala da possibilidade, ela aumenta, mas né, não é tão significativa assim. Aos 40 anos, por exemplo, você tem por volta de 2% de chance de ter um menino mal formado, mas só que você tem 98% de chance de não tê-lo, né? Quando você compara com a mulher de 20 anos, 40 anos seria possibilidade mais ou menos de 1 para 40 né, gestações, 1 para 50 gestações. E uma mulher de 20 anos tem para 1 para 1.600 gestações. Aumenta muito, mas também não é tão desesperador assim. Ok. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, doutor. Um ótimo dia. Muito obrigado.